da formação, de que hoje nós pudéssemos ver, eu diria assim, aspectos mais práticos da nossa atuação, né? Para esse momento aqui de 1h30 de bate-papo com vocês, eu pensei assim de oferecer alguns elementos, algumas perspectivas, alguns desafios que a partir, eu diria assim, a partir do meu trabalho, onde que eu me coloco como assessor das pastorais sociais, que trabalha fortemente, algumas pastorais mais, algumas pastorais menos, mas todas elas, as 26 pastorais, fazem trabalho de incidência política. Algumas pastorais, outras menos, os seus agentes estão dentro dos conselhos. Então, de poder assim fazer um momento de bate-papo, eu diria assim, de perspectivas, horizontes para nós nesse contexto que a gente vive dentro da nossa sociedade, tá? Então, eu diria assim, de uma forma muito tranquila, de a gente estabelecer esse bate-papo, não só eu que vou ficar aqui 1h30, né? Mas eu diria assim que vocês também, a partir da experiência de vocês, pudessem trazer elementos para essa nossa conversa. Eu vou ficar um pouquinho sentado, porque quando eu fico 10 minutos de pé, começa a me doer aqui atrás, né? Não sei se isso já é doença, já é resquício da... Quando a gente entra na idade do ENTA, né? Com dor aqui, com dor lá, né? Então eu vou ficar um pouco sentado também, tá bem? Eu queria só retomar o seguinte. Veja que nós viemos de uma campanha de fraternidade que, se não nos mobilizou, ao menos assim, o intuito era que ela nos mobilizasse efetivamente, que nós pudéssemos ter essa consciência da onde que nós precisamos estar. E talvez a grande palavra, eu recordo ano passado, quando a gente trabalhou esse tema da campanha da fraternidade, a grande palavra que foi dada para nós era a participação. O texto base propunha para nós uma leitura da realidade, assim por diante, mas depois, quando assim, era colocado para nós assim, o agir da campanha da fraternidade, do tema das políticas públicas, era exatamente, a grande palavra era participar. E por que eu retomo esse contexto da campanha da fraternidade? Veja que eu acredito que aqui alguns dos assessores, pelo menos, devam ter falado sobre isso, que eu acho que o grande desafio nosso, é como que a gente supera essa grande dualidade que a gente está vivendo na sociedade hoje, entre esses campos de fé e política. Eu queria começar a conversa por aí. Eu recordo no passado, em vários locais que eu estive, seja no ambiente eclesial, fora do ambiente eclesial, falando da campanha da fraternidade, mas de modo especial, isso é preocupante, de modo especial no ambiente eclesial, quando a gente foi falar da campanha da fraternidade, políticas públicas, o foco era o quê? Lá vem a igreja falar de política outra vez. Lá vem a igreja falar de política outra vez. Então, me parece assim que o grande desafio nosso no trabalho, no interno, eu queria falar agora no interno da igreja, é como que a gente supera exatamente essa dualidade nesse campo da fé e da política. A gente tem que superar, não tem. Se a gente quer assim, exercer um papel, exatamente, assim, ter uma incidência na sociedade, se a igreja quer retomar, eu quero usar essa palavra, retomar. Se a igreja quer retomar assim, o seu profetismo, ela precisa superar esse dualismo. As coisas, não, assim como diz o Papa Francisco, elas não são desconectadas. A gente precisa assim, estar participando no mundo da política. Então, superar isso. Quer dizer, no fundo, é como que a gente defende, no fundo, é como que a gente exige, e, ao mesmo tempo, como que a gente constrói as políticas públicas, que possam assegurar a vida, que possam assegurar a dignidade das pessoas.
Então, não tem como nós não estarmos inseridos nesse campo, nessa discussão. Não tem como nós não participarmos dos conselhos, daquilo que acontece no âmbito local. Então, eu diria assim, no interno, me parece, da igreja, a gente precisa estabelecer, retomar esse diálogo, esse campo de formação. Acho que o padre Paulo Adolfo depois também pode trazer esses dados, né? Assim, como que tem aumentado do ano passado para cá, de 18, 19, as escolas de fé e política, né? Então, no fundo também, ao mesmo tempo que existe essa polarização no interno da igreja, ao mesmo tempo existe essa busca da formação, né? Que propicia exatamente essa superação dessa dualidade. Se a gente não conseguir isso, fica difícil. A gente avançar nesse campo da participação. A gente não pode ficar como que fechados numa bolha, como que temos assim aquilo que efetivamente rege a vida dos cidadãos não dissesse respeito à igreja, né? Então, eu queria começar por isso. Quer dizer, o grande desafio nosso é colaborar nesse campo dessa superação da dualidade. O outro ponto, me parece assim, que eu gostaria de retomar aqui, para mim sempre eu diria assim, é um eixo de orientação, aquilo que está também na Evangelii Gaudium. Quando a gente fala assim da participação, como é que a gente, assim, esse nosso desafio de atuarmos nesse campo do controle social, eu acho que não tem como a gente não ligar essa nossa ação com o que está na Evangelii Gaudium, quando o Papa fala para a gente dos princípios que tem que orientar nortear a nossa ação, o nosso trabalho. E aqui, quando ele fala isso, não é só no campo da ação pastoral, mas é o todo. É o todo o nosso trabalho, onde nós estivermos, aquilo que a gente faz. Ele elenca quatro princípios, que parece assim que tem que ser o eixo norteador para nós. Por que eu trago presente esses 4 princípios? Porque nós também no campo, às vezes, do nosso trabalho, no campo das políticas públicas, a gente, às vezes, quer os resultados muito imediatos. E a gente sabe que, assim, quando a gente trabalha nesse campo da promoção humana, no campo da transformação social, a gente tem que ter essa consciência dos processos, que os processos eles são de médio a longo prazo, né? A transformação, a mudança. É claro que nós temos que pensar naquilo que é o imediato, né? Que é necessário no imediato. Mas nós termos esse horizonte amplo da transformação social, da transformação da sociedade. E o Papa traz para nós esses 4 elementos que eu acho que são fundamentais para o nosso trabalho, em qualquer campo. Mas, de modo especial, eu diria assim, nesse campo das políticas públicas, nesse campo da incidência política, do controle social, são fundamentais. O primeiro, quando o Papa ele chama a atenção para nós, de que o tempo, ele fala assim, que o tempo é superior ao espaço. Vocês recordam isso na Evangelii Gaudium? Esse primeiro princípio. Diz assim, o tempo é superior ao espaço. Quer dizer, como que nós, no nosso trabalho, a gente pensa nesse nosso trabalho da incidência política também, no campo das políticas públicas, a gente, como que nós vamos ser capazes de pensar longo prazo? No encontro do Papa, tanto no primeiro como no segundo encontro com os movimentos populares, o Papa falava isso. Que o importante, o nosso, no interno da gente, a gente sempre tem aquele desejo seguinte, de iniciar e finalizar processos, não é assim? E para nós o grande desafio no nosso campo de trabalho, na nossa área de atuação, é exatamente isso. Como que a gente inicia os processos. Lá no encontro com os movimentos populares, ele dizia assim, nós somos os iniciadores de processos de mudanças. Outros vão colher.
Assim como nós colhemos processos que outros iniciaram, da mesma forma nós. E lá ele dizia assim, eu gosto muito dessa palavra, processo. Porque o processo vai passando por muitas mãos. Por muitas cabeças, por muitas organizações. Muitos sonhos, o Papa vai dizendo assim. Então, parece assim que nesse campo nosso de trabalho, é isso. A primeira questão, de nós termos clareza disso, de que a gente precisa pensar longe. Longe. Longo prazo. Então, como que a gente pensa e inicia os processos? Independente se somos nós que vamos colher os resultados, ou se são os próximos a nós que vão colher os resultados. O segundo princípio que o Papa fala no documento Evangelii Gaudium, ele fala para nós assim, que a unidade prevalece o conflito. Esse elemento também é sumamente importante. Veja, que no nosso trabalho, ele é um trabalho assim, de muito conflito, não é assim? Pelo nosso trabalho, pela nossa opção, pelas nossas posições, por si mesmo o nosso trabalho ele provoca conflitos internos dentro da igreja e externos, também assim, no conjunto da sociedade. Internos eu digo por quê? Porque quando a gente está nesse campo social, esse campo das políticas públicas, da incidência, em outras palavras, naquilo que nós no campo das pastorais sociais chamamos o seguinte, que a gente trabalha em vista da transformação da sociedade, das estruturas que geram exclusão da sociedade. Nem todo mundo da igreja, aliás, a grande maioria da igreja não compreende ser essa a nossa missão. Muitos compreendem que a nossa missão ela vai até onde? Assistência. Alguém está com fome, dá de comer. Alguém está com problema de moradia, vamos fazer um mutirão e construir uma casinha. Muitos, a grande maioria no interno da igreja compreende que até ali vai a nossa missão, dar assistência para quem precisa. Não estou dizendo que isso não é importante, porque esse primeiro passo, o imediato, a gente acaba salvando muitas vidas, muitas situações. Mas a gente tem que se perguntar, isso gera transformação das estruturas que... Gera não, né? Então, quer dizer, nós nesse campo aqui, assim, desse segundo princípio, quer dizer, o nosso trabalho por si só, em todo esse campo social, ele por si só ele é conflituoso, no interno e externo da igreja. Mas nós, enquanto assim, nós não podemos abrir mão exatamente de quê? Que o nosso grande objetivo é que haja transformação das estruturas da sociedade que geram exclusão social. Então, isso é um trabalho a longo prazo. Isso é um trabalho que, por si só, ele vai gerar conflito. Então, no nosso trabalho, na nossa missão, nesse campo de atuação nossa, nós não podemos ignorar o conflito. Ele faz parte, é da dinâmica. Eu brinco sempre o seguinte, hoje é sexta-feira, vocês estão aqui desde quarta, talvez, assim como nós estamos aqui refletindo sobre a nossa atuação, o nosso papel no campo da incidência, no campo das políticas públicas, no controle social, estamos refletindo como melhorar a nossa ação enquanto igreja do Brasil, pelas pastorais, pelas nossas organizações. É possível que aqui na outra esquina tenha um outro grupo semelhante a nós, aqui pensando o seguinte, nós temos que manter tudo como está. Não vamos, assim, não vamos permitir que haja mudança, que haja transformação. É possível, né? Então, o nosso trabalho é exatamente isso, que nós não podemos ignorar o conflito que esse nosso campo de atuação ele gera. Não podemos ignorar. Tá? Então, mas ao mesmo tempo, nós temos que pensar o seguinte, que a gente precisa manter a unidade. Manter a unidade. A unidade é mais importante que o conflito. Então, não ignorar o conflito porque ele faz parte,
da dinâmica do nosso campo de trabalho, dessa nossa opção de trabalho. E o terceiro princípio é que a realidade ela é mais importante que a ideia. Então, não adianta nós ficarmos aqui só teorizando as coisas. É importante teorizarmos, aprofundarmos a nossa prática, mas a gente precisa se encarnar na vida das nossas pessoas. Quer dizer, estarmos encarnados efetivamente na realidade pela qual nós ansiamos que ela seja transformada. Então, esse é outro grande princípio nosso, norteador. Então, não é suficiente boas ideias. Eu vou recordar aqui, porque nós estamos em casa, né? Podemos falar. Eu vou recordar aqui uma famosa frase do Comblain. Comblain, ele fez uma dura crítica para a CNBB. Dura. Porque o Comblain, ele disse o seguinte, que a Igreja do Brasil, por anos e anos, de 4 em 4 anos, ele aprovava um documento, diretrizes gerais, e que nos seus objetivos, o objetivo que está aqui atrás, a Igreja sempre do Brasil diz assim, opção preferencial pelos pobres. E o Comblain, a crítica dele é o seguinte, que a CNBB falou por anos e anos sobre os pobres. Falou dos pobres, mas não assumiu efetivamente a opção. Então, não é suficiente a gente falar, não é suficiente a gente fazer um excelente documento, se a gente não estiver efetivamente encarnado na vida das pessoas, enraizados. Então, esse é o terceiro princípio nosso de atuação, de ação. E o quarto princípio que o Papa recorda para nós, no documento, é o pensar ao todo. Ele diz assim que o todo é superior à parte. Isso aqui é muito importante, porque, veja, nós vivemos numa sociedade fragmentada. Nós estamos perdendo essa capacidade de pensarmos o todo. Inclusive no campo nosso eclesial, é o campo das pastorais. Não é verdade, Alex, que nós passamos aí praticamente 3 anos, nós somos 26 pastorais sociais, passamos 3 anos falando sobre pastoral de conjunto. Porque também percebemos essa necessidade que as nossas ações dentro das pastorais sociais são ações fragmentadas. Não estou dizendo que com isso a gente não realiza ações de incidência, fizemos muito. Mas no contexto que a gente vive hoje, da mudança, das transformações da sociedade, ela exige que exige de nós somar forças. Então, exige de nós exatamente esse exercício de a gente alargar o nosso olhar para percebermos assim, que existem outras pastorais, existem outros serviços, outras entidades que assim, têm o mesmo sonho da gente. Então, assim, alargar esse nosso horizonte e a gente perceber aquilo que vai trazer benefício para todos. Benefício para todos, mas talvez o grande desafio para nós. Assim, sem a gente se desenraizar de onde nós estamos. Então, ter essa percepção do todo, a gente, estando lá no nosso município, estando lá no nosso conselho, estando lá na nossa pastoral, é como que, estando lá nesse local, trabalhando no pequeno, no nosso espaço local, naquilo que está próximo da gente, mas sem, perder essa perspectiva mais ampla. Foi exatamente isso que nós gastamos 2 dias refletindo lá na CNBB sobre esse nosso, o desafio de oferecer, por exemplo, a conjuntura para os bispos. Porque é outro elemento, como que a gente compreende no todo a realidade que está aí? Para a gente não ter
um olhar somente um olhar muito restrito, muito assim compartimentado. Mas como que a gente assim amplia, alarga este nosso olhar? Esse é o grande desafio hoje. O grande desafio. Então, retomando esses 4 princípios, eu diria assim que eles têm que ser eixos norteadores para nossa atuação em todos os campos. Todos os campos. O tempo, então, é superior ao espaço. A unidade que ela prevalece, então, ao conflito. Que a realidade ela é mais importante do que a ideia e o todo é superior à parte. Quer dizer, nos ajudar a alargar o olhar, o horizonte. Isso está muito conectado com a encíclica Laudato Si, muito conectado também. Quer dizer, como que a gente tem esse olhar integral das coisas. Senão fica muito difícil a gente trabalhar em vista da transformação da sociedade. Porque a gente, às vezes, fica focado assim, nesse problema aqui. Não é que esse problema não deva ser resolvido, essa situação. Mas a gente tem que ter esse olhar alargado para perceber exatamente assim, por que essa situação está dessa forma? O que está impactando aqui? Da onde que vem essa realidade? O que contribui? Então, eu acho que esse elemento para nós é fundamental. Bom, eu queria retomar um outro aspecto nessa fala, para dizer o seguinte, retomando essa palavrinha da participação. Eu acho que essa palavra participação, ela nos remete exatamente, dialogando novamente com a Evangelii Gaudium, é aquilo que o Papa chama, assim, se quisermos usar aqui entre nós essa terminologia, enfim, a participação ela está muito ligada à proposta da Igreja em saída. Eu acho que assim, nós estamos perdendo assim, o que nos preocupa, nós estamos perdendo a capacidade de mobilização. Isso é muito preocupante na sociedade. Por exemplo, tudo o que está acontecendo aqui, assim, essa retirada, perda de direitos. Por que as pessoas não estão reagindo? É apatia? É incredulidade? É indiferença? O que é? Então, aqui também eu diria assim que o grande desafio é como que a gente trabalha nesse campo, assim, nosso da incidência, do controle, como que a gente trabalha esse aspecto da participação. Me parece assim que as coisas estão está ligado com aquilo que eu falava no início, essa dualidade que a gente vive na sociedade, daquilo que é fé, daquilo que é política, que parece que as coisas não devem se misturar. Então, assim, parece que tudo isso que está acontecendo, ela não diz respeito a mim, não diz respeito à ação da igreja, não diz respeito à ação da pastoral, não diz respeito isso não é conosco. Isso tem gerado uma apatia, uma indiferença, e que repercute assim, diretamente nessa capacidade de mobilização. Então, quando eu falo da participação, é exatamente isso. Como que a gente retoma novamente esse sentido da participação. Essa palavra ela é muito importante para o nosso trabalho. No fundo, é assim, é o gosto. Porém, aqui nós temos um outro elemento que talvez seja importante de refletir. Em alguns locais, quando eu tenho ido falar sobre as pastorais sociais, eu sempre faço essa reflexão que talvez ela dê uma certa resposta para essa palavrinha participação. Se vocês recordam, assim, nos anos 70, anos 80, anos 90, já com declínio,
Mas quando se falava assim, vamos fazer uma mobilização social. Era ou não era fácil? Vamos nos mobilizar para a defesa, pelo saneamento básico, em tal bairro, tal local. Vamos nos mobilizar porque aqui falta uma unidade básica de saúde. As pessoas se mobilizavam, não era assim? Por quê? Porque se nutria esse sonho da possibilidade da transformação, da mudança. Já nos anos 90, indo para os finais dos anos 90, o início aí desse novo século, anos 2000, próximo da gente, o que a gente tem sentido é exatamente essa, não digo incapacidade, mas essa grande dificuldade nossa da mobilização. E eu acho que aqui, assim, cabe para a gente uma reflexão, assim, por que disso? E uma das leituras que alguns têm oferecido para a gente, seja no campo da sociologia, seja no campo também, assim, mais no campo da eclesiologia, alguns têm dito para a gente o seguinte, que como naquele período, 70, 80, 90, se nutria esse sonho da transformação social a partir da mobilização, da participação efetiva, e que isso não foi, assim, não foi possível, assim, com esse olhar mais amplo, com esse nosso horizonte mais alargado, houve como que fosse um certo desânimo do nosso povo e se diz, bom, se não é possível a gente, a partir da participação, da mobilização, fazer a mudança social, a transformação, para que a gente vai fazer? É melhor eu ficar pensando no meu quadrado, no meu campo, nessas questões, soluções mais imediatas, assim por diante, que é o que a gente vive hoje. Quer dizer, quando a gente pensa da mobilização, da participação, nós temos uma tremenda dificuldade das pessoas saírem de suas casas, assim, para fazer uma passeata. Por quê? Porque se perdeu exatamente esse horizonte mais amplo. Então, é mais fácil você ficar restrito ao seu campo de atuação, essas ações de soluções mais imediatas, do que você fazer um processo de mobilização, um processo de participação, onde assim, a mudança, a transformação vai ocorrer a médio e longo prazo. Então, aqui tem um outro elemento também, como que a gente desperta as pessoas nesse, assim, nisso que o Papa tem falado para nós no documento dele, como que a gente pensa, ajuda as pessoas, ajuda as organizações a pensar mais, assim, a longo prazo. Longo prazo. Sim, pensar as coisas imediatas, mas pensarmos também as questões a longo prazo. As transformações, as mudanças que devem ocorrer a longo prazo. Então, assim, essa palavra participação, ela é fundamental a gente retomar, a gente, assim, colocar isso, incutir isso, assim, nas nossas lideranças. A participação. E quando a gente fala de participação, ela diz o seguinte, diz a participação em todos os campos de decisão. Seja desde ser membro efetivo, seja de um conselho, mas como participar, assim, onde que há tomada de decisão. Quer dizer, então eu diria assim, voltar, assim, a gente a ajudar as pessoas a pensarem que o papel, assim, que a gente não pode se omitir de participar, onde que há os campos de tomada de decisão. A participação. E a outra palavrinha que eu acho que está muito ligada ainda ao tema da campanha da fraternidade do ano passado, também é uma outra palavrinha, a responsabilidade. Então, uma palavra, assim, um elemento é a superação da dualidade, a participação, e a outra é a responsabilidade. Essa palavra ela se torna novamente importante. Quer dizer, eu tenho a responsabilidade,
Mas eu quero chamar a atenção essa responsabilidade que eu devo ter pelo outro. Assim, nessa perspectiva que eu preciso cuidar, assim, para que os direitos, que os deveres se tornem realidades. Essa é a responsabilidade. Eu lembro que o texto base da campanha da fraternidade falava muito disso, né, do ano passado. Mas é exatamente isso, esse senso da responsabilidade que eu tenho pelo outro. E que isso, assim, essa responsabilidade que eu tenho pelo outro, então, me leva exatamente a participar das instâncias de tomada de decisão, de discussão das políticas públicas, porque eu tenho essa responsabilidade pelo outro, o cuidado pelo outro. Então eu não posso me omitir dessa missão, né? Então, sumamente importante isso. Outro elemento importante que eu queria chamar a atenção nesse aspecto, veja, eu não sei aqui se alguém falou ou não, deixa eu só fazer aqui uma triagem rapidinha. Todos vocês têm a ligação direta, estão numa pastoral ou estão assim vinculados a alguma ação eclesial? Todos? Ok. Então, o que eu vou falar aqui é interessante, vai ser bom. A Aldisa também por dentro desse trem, né? Veja que eu vou falar especificamente nós, agora, Igreja Católica, que eu acho que nos ajuda a despertar ainda mais e a gente, assim, disseminar isso lá onde que a gente está, na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa pastoral, assim por diante. Deixa eu passar isso aqui, não é importante. Aqui. Veja, segundo os dados, nós somos, no mundo, como Igreja Católica, agora estou falando especificamente, nós somos ao redor de 1,3 bilhões, né, de batizados. Um bom exército, né? Nós temos, dentro da igreja, mais, olhando exatamente esse campo, mais assim, das obras sociais, das entidades filantrópicas, assim por diante. Veja que em nível de mundo nós temos mais ou menos 5.200, um pouco menos, hospitais católicos. Nós temos mais ou menos, né? Sempre aqui é um número aproximado, mais ou menos 16 mil casas para pessoas idosas. Nós temos mais ou menos 10.200, 10.300 instituições que fazem esse acolhimento de crianças e adolescentes. Temos, mais ou menos, 115, 116 mil instituições beneficentes e assistenciais. Oi? Arredonda aí, 116. Nós temos mais ou menos 15 mil, como é que eu chamaria isso? Espaços de orientação familiar. Que é uma coisa muito ampla, né? E temos, ligado com essa questão dos hospitais, mais ou menos 11 mil, 12 mil aí, né, enfermarias. Veja, são números interessantes, né?
Números interessantes, assim, olhando assim a Igreja Católica no século XXI e a sua relevância, a sua importância na sociedade. O que mais que eu queria passar para assim, para vocês, para nós termos uma ideia assim, dessa responsabilidade da Igreja com o outro. Da responsabilidade da Igreja para com, vamos dizer assim, para com o pobre, para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A Aldisa também por dentro, porque acho que você participou aqui de modo especial aqui no Brasil daquela pesquisa da Fundação Skell, né? Que para nós também ela é muito importante. Em alguns locais que eu já estive, algumas pastorais eu compartilhei isso, né, com vocês lá na Eurípia. Mas eu acho que é importante retomar isso. Assim, às vezes a gente fala assim, a Igreja Católica ela vem perdendo a sua relevância social. Talvez venha, assim, talvez a gente tenha esse sentimento de perda da relevância social porque a gente não visibiliza o que a gente faz. Ou porque a gente às vezes nem se dá conta de que é uma obra, é um trabalho, é uma ação feita por uma entidade ligada à igreja. Seja por uma congregação religiosa, um instituto, por uma diocese, assim por diante. Mas só para nós termos uma ideia aqui do Brasil, né, desse campo da ação social da igreja aqui no Brasil, a sua relevância social, assim, a sua participação nesse campo da transformação da vida das pessoas, a transformação da sociedade. Nós temos aqui no Brasil mais ou menos 500, 550 institutos e ordens religiosas que têm algum trabalho social, que desenvolve de uma forma ou de outra, com suas características próprias, né, ligadas ao carisma, assim por diante, né, da congregação, do instituto, que realizam, então, assim, tem alguma iniciativa, tem alguma atividade de assistência social que estão atendendo as populações, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, quando a gente diz assim que a igreja assim, está perdendo, não é verdade. Talvez porque nós, de certa maneira, assim, nós nos acomodamos e a gente não fala sobre isso. Não dá o devido destaque. Eu lembro assim que no campo, por exemplo, das obras sociais, é muito amplo o número de famílias que as obras sociais atingem. É muita coisa. Mas assim, em 2014, né, esses são dados, veja só, de 5, 6 anos atrás. Em 2014, por amostragem, se dizia assim que as obras sociais realizaram, naquele ano de 2014, quase 400 milhões de atendimentos. Oferecendo, assim, desde aquelas coisas simples, mas até aquelas, assim, situações complexas, encaminhando para que as pessoas possam ter acesso às políticas públicas, assim por diante. Quase 400 milhões de atendimentos. Claro que isso depois você tem que entrar naquela dinâmica assim, quantos atendimentos por ano é considerado, assim por diante. De qualquer forma, se dizia assim que em 2014 as obras sociais atingiam mais ou menos 30 milhões de pessoas, 31 milhões de pessoas. Isso significa o quê? 10, 12 milhões de famílias, né? As obras sociais. As nossas pastorais sociais, né, então fazendo esse complemento, as pastorais sociais realizaram, desde assim, daquele atendimento assim, mais como da pastoral da saúde, criança, pessoa idosa, enfim, mais ou menos 110 milhões de atendimentos, atingindo aí um público de 9 milhões de pessoas, ou seja, 3, 4 milhões de famílias. Então, veja que nós temos um trabalho, nós temos uma relevância muito importante na sociedade.
O que a gente precisa exatamente, assim, eu acho que a gente precisa divulgar isso para a sociedade. Já te passo, né? Quer dizer, entre obras sociais, entre as pastorais sociais, veja que nós atendemos aí aproximadamente 40 milhões de brasileiros. Sim, Eurípia, pode. Isso. Uhum. Então, assim, o que eu queria chamar a atenção, assim, mostrando de uma forma assim, muito simples, muito rápida, é que a gente tem um trabalho muito forte assim, nesse campo da promoção humana. No campo que através das obras sociais, através das pastorais sociais, nós temos um trabalho muito amplo, muito forte. Às vezes a gente não se dá... Aqui que está o detalhe. Eu acho que o Adriano Martins falou sobre isso para vocês, né? Na questão da incidência. Que a gente faz um trabalho muito forte de incidência e a gente não se dá conta. Não se dá conta. O que a gente precisa, quem sabe, assim, é articular melhor o nosso trabalho. As nossas ações, assim por diante. Mas a gente faz um belíssimo trabalho. Disso não tenho dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente precisa visibilizar um pouquinho mais isso, né? Para dentro, eu diria assim, para dentro da igreja mesmo, que não conhecem o trabalho, e para fora, na sociedade, para mostrar exatamente essa relevância social da igreja nesse tempo que a gente vive, né? Então, retomando, fazendo esse parênteses, para dizer assim, que eu acho que essa palavra, a participação, eu quero voltar a isso, que a gente precisa ter essa participação, assim, muito ativa. Uma participação consciente, assim, na sociedade. E o texto base, se eu recordo, né, que ele chamava atenção para nós exatamente isso. Lá no Agir, o texto base, ele dizia assim, aonde? Exatamente nos conselhos de direitos. Ele dava um recorte muito especial para a gente, para participar efetivamente ali dentro. E o outro recorte, né, Paulo Adolfo? As escolas de fé e cidadania, né, fé e política, assim por diante. Então, assim, onde quer assim, efetivamente esses campos de participação que a gente precisa reforçar a participação, precisa assim, reforçar, ou onde não existe, criar, assim por diante, é isso. Quer dizer, assim, nos conselhos, sim, mas assim, no ambiente mais eclesial, interno, quer dizer, retomar essa formação. Para quê? Para que as escolas de fé e cidadania, fé e política, como se queira chamar, né, nos ajuda exatamente a superar aquilo que eu falava no início. Assim, essa dualidade que a gente vive na sociedade, né? Campo da fé aqui, campo da política está aqui, e não se consegue se criar um vínculo, né? As coisas estão ainda muito desconectadas. Então, assim, eu vejo assim que eu tenho falado muito, e eu acho que em vários regionais a gente tem percebido isso, né? Assim, da parte nossa das pastorais, eu tenho assim boas referências, por exemplo, assim, a gente tem percebido assim muitos e muitos agentes que dizem assim, olha, Frei, eu tenho participado, tenho mobilizado lá a minha comunidade, a minha pastoral, porque hoje vai ter audiência pública sobre tal assunto, então eu mobilizei, né, para que assim, a comunidade possa ir, a nossa pastoral, que está assim, diretamente ligada a esse tema, vá participar das audiências públicas. Por quê? Porque exatamente ali é o espaço de diálogo, né? Que é possível buscar as soluções. Né? Então, acho que isso, assim, volto sempre a enfatizar, essa palavra participação é fundamental. Né? Então, quando a gente fala de participação, esse é um campo nosso. Né? A outra, eu diria assim, outro elemento importante, veja que nós, no ano passado, várias conferências aconteceram, né? Aconteceu a conferência da saúde, foi a conferência, era para assistência,
Era para ter acontecido a Conferência da Juventude, né? Criança e adolescente. O que mais que tinha? Mas no ano passado também não aconteceu, né? Quer dizer, mas a gente ia retomar assim, esses espaços, às vezes assim, eles acontecem no âmbito nacional, mas no âmbito local, municipal, às vezes regional, assim por diante. Quer dizer, nós exatamente assim, como que a gente prioriza esses espaços de debate? A gente não tem que ter medo assim, de não estar lá, de não assim, emitir a nossa opinião. Eu vou dar um exemplo bem concreto aqui. Foi quarta, né, que foi o dia do lançamento da exortação, né? Aí lá na CNBB estavam todos os veículos, né? Estava a Globo, SBT, Record, o Estado de São Paulo, o jornal O Globo. Eu não participei de toda a coletiva, mas a hora que eu cheguei lá, foi o menino do Globo fez levantou assim o dedo e disse: eu quero fazer 2 perguntas para o Dom Valmor. Claro que a primeira pergunta foi sobre por que a exortação não entrou a questão dos padres casados, assim por diante. Mas a segunda pergunta que ele fez foi o seguinte: como que a Igreja do Brasil se posiciona sobre esse projeto de lei que está agora de liberação da mineração em terras indígenas? Vou falar aqui porque nós estamos em casa novamente, né? Aí o Dom Valmor, mesmo ele não sendo mineiro, mas estando em Minas, então como bom mineiro, ele começou a fazer: porque na Igreja do Brasil nós criamos recentemente uma comissão especial de ecologia e mineração, e ele foi, né, fazendo um círculo enorme, sem dar a resposta. Aí o menino do Globo levantou-se: mas, Dom Valmor, qual efetivamente é a opinião da Igreja do Brasil? E lá vai o Valmor de novo, mais uma volta grande, né? Aí o menino não se convenceu da resposta e disse: mas, Dom Valmor, efetivamente, 2 palavrinhas, qual é a posição da Igreja do Brasil sobre? Nós somos contra. Muito obrigado. Esse é um exemplo assim, muito, muito simples que eu trago, porque é isso, às vezes, que acontece. A gente tem um pouco de dificuldade, não sei se porque às vezes a gente sente o peso da instituição a qual nós pertencemos, né? Assim, o que vão falar de mim se eu vou emitir uma opinião, se eu vou tomar uma posição, se eu vou defender, isso. Mas eu acho que a gente vive num tempo que a gente não pode ficar escondido atrás. A gente tem que defender. Eu lembro aqui muito do Dom Leonardo. Dom Leonardo sempre dizia para nós, né, quando a primeira fala nossa, quando nós pensamos em rearticular as reuniões com os conselheiros de políticas públicas que representam a CNBB, representam as pastorais, ele disse para nós o seguinte: a gente não pode se omitir e defender os pobres. Essa foi a fala. Então, é exatamente isso. Quer dizer, quando a gente tem certeza que nós estamos na defesa dos pobres, nós não podemos nos omitir de assumir, de defender, de gritar, de emitir opinião. Esse é o critério. Esse é o nosso critério. Então, quando eu falo assim desse campo da participação, de a gente participar das conferências, de a gente participar de um fórum, participar de uma reunião, estar presente numa articulação das organizações da sociedade civil, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade pela instituição, pela pastoral, pelo organismo, pela congregação que eu estou, né, vinculado, assim por diante. Mas eu também tenho que ter essa clareza, que quando eu tenho essa clareza que isso vai me levar a defender os pobres, eu não posso me furtar. Eu estou sendo coerente com o Evangelho, eu estou sendo coerente com a missão da igreja. Então, e a gente não precisa fazer muito rodeio, não, né? A gente pode ir direto ao X da questão, né? Nós, às vezes, da igreja, somos campeões, né, de fazer o rodeio, falar e não dizer muita coisa, não é assim? Quer dizer, a gente precisa ir
ser muito claro, emitir as opiniões muito claras. Para quê? Para que exatamente isso, a gente também não dê margem, não dê margem, ainda mais nesse tempo que a gente vive, né, das redes sociais, das fake news, não dê exatamente margem para que a gente seja mal interpretado, né? Para que quando se fala, como o Guedes disse, né, dos parasitas, né, depois ele diz assim, eu fui pego descontextualizaram a minha fala, né? Então, é importante a gente ter clareza das opiniões, das opções, assim por diante. Então, eu queria chamar a atenção novamente desse campo da participação nossa, né? Então, das conferências, esses espaços, enfim, tudo isso, né? Essa ampla participação em todos os tipos de políticas públicas, onde que são tomadas as decisões, né? E o outro campo que eu queria chamar a atenção, que é a quarta palavrinha, é o educar, né? Então, eu falei da superação do dualismo, eu falei da participação, eu falei dessa nossa responsabilidade, né? A responsabilidade pelo outro, a responsabilidade que eu tenho assim, para aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade social. Então, que eu tenho que cuidar para que essa pessoa ela tenha assim, os seus deveres, os seus direitos e deveres sejam, assim, se tornem realidades. E a quarta palavrinha é exatamente a palavrinha do educar. Eu acho que a gente precisa retomar, estudar fortemente, assim como nós estamos aqui nos capacitando, né, num olhar mais amplo, mas eu diria assim, a gente precisa, enquanto agentes de igreja, a gente precisa se aprofundar no tema da doutrina social da igreja. A gente tem que dominar bem esse trem. A gente precisa dominar bem. Nos capacitar bem nesse campo da doutrina. Quer dizer, o que a igreja pensa nesse campo da social. Para quê? Para que a gente seja capaz, assim, nós sejamos capazes de mostrar o pensamento social da igreja e para que também, ao sermos questionados, a gente tenha clareza. A gente tenha clareza assim, do que a gente precisa responder. Então, um campo que eu queria chamar exatamente é isso, né? Essa retomada que a gente precisa da doutrina social da igreja, da gente estudar, da gente aprofundar, assim, o pensamento social. O outro, nesse viés, eu acho, está muito ligado com aquilo que é o sonho do Papa. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu só fui entender perfeitamente o Papa Francisco depois que eu assisti os dois Papas. E depois que eu fui no encontro em São Paulo, de mobilização para o encontro que vai ter agora, mês que vem, da economia de Francisco. Quando estava lá, em São Paulo, lá na PUC, o diretor das escolas ocorrentes, que o Papa criou na Argentina, ainda antes de ser Papa, como arcebispo, e que depois levou isso para Roma, que é exatamente a cultura do diálogo, a cultura do encontro. Eu acho que esse campo nosso das políticas públicas, elas também precisam nos despertar para a cultura do diálogo. Veja que, fazendo esse link com o Papa Francisco, os dois Papas, vocês percebem que, quando os dois se encontraram, existia uma grande resistência de ambos, não é assim? Talvez no pensamento do Papa Francisco, o que eu quero com esse conservador, e o Bento XVI, o que eu quero com esse
Mas o filme, por isso eu fui entender isso depois de uma entrevista que o Fernando Meirelles, que é o diretor do filme, deu. Por quê? Porque o filme todo ele quer mostrar para nós a cultura do diálogo, do encontro. Mesmo que sejam pessoas totalmente diferentes, que pensam diferentes, opções diferentes, mas a cultura, vamos dizer assim, o diálogo, o encontro vai gerando afeto. Vai gerando afeto. Vai gerando a empatia. Não é assim? A ponto, no final do filme, até tango dançarem, né? Mas só para dizer assim que, tentando fazer esse link, exatamente, eu acho que esse campo das políticas públicas, elas precisam ajudar a gente a despertar para essa cultura do diálogo. No sentido de que não é só, quando eu falo do diálogo, não é somente assim, conversar para se conhecer, que é importante. Mas quando eu digo assim que esse campo das políticas públicas, ele precisa gerar, nos despertar para o diálogo, é exatamente o quê? É que nós vamos, assim, estando participando de um conselho, nesses âmbitos de tomar decisão, como é que eu vou dizer assim, que esse encontro entre as pessoas, esse encontro entre os cidadãos, que pensam diferentes, que são de diferentes setores da sociedade, nos obrigam a pensar o bem, o melhor, o bem comum. E para chegarmos, assim, naquilo que é o bem comum, a gente precisa passar por diálogo, né? Quer dizer, não se trata de fazer a imposição da minha ideia, do meu projeto, mas é exatamente o diálogo. Assim, é dialogando que você vai chegar àquilo que é o bem comum, para aquelas pessoas, para aquele bairro que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, acho que assim, não é nem indiretamente, é diretamente. Quer dizer, esse campo das políticas públicas, essa atuação, essa participação, ela nos ajuda a despertar para o diálogo, nos ajuda assim, a superar o individualismo, nos ajuda a superar as ações isoladas, assim por diante. Então, para dizer o seguinte, que nesse campo, quando a gente está assim, no campo das políticas públicas, quando a gente vai pensar os processos de elaboração de políticas públicas, tem que me ajudar, assim, no fundo, precisa se derrubar, usar mais uma palavra aqui, a palavra do Papa, quer dizer, os muros. A gente precisa, assim, derrubar os muros. Mas os muros, assim, da imposição do meu pensamento, da exclusividade, vamos usar essa terminologia, e se promover exatamente essa grande riqueza e a diversidade, assim, a riqueza individual que está presente aí. No sentido de que essa riqueza individual, assim, a riqueza de cada um, que cada um traz, isso vai gerar o quê? Vai gerar solidariedade, vai gerar partilha, vai gerar comunhão. Em vista, novamente, do bem comum. Talvez seja um pouquinho o que o texto base colocava para nós, da necessidade de a gente se educar para o humanismo solidário. Está muito ligado com isso, com essa cultura do diálogo, essa questão de gerar, então, através assim, da presença de cada um, mas de a gente assim, ir desarmados,
abertos para o diálogo, porque isso vai gerar essa experiência da solidariedade, da partilha, assim por diante, em vista dessa transformação enfim, do bem comum, vamos dizer, né? E o outro ponto, novamente chamando a atenção aqui do pontificado do Papa Francisco, é as políticas públicas e também a globalização da esperança, né? Quer dizer, a gente vive nessa sociedade tão polarizada, difícil, de tanta intolerância, tanto ódio que está sendo disseminado, né? De uma sociedade que a gente vive globalizada. Então, como que a gente, através assim, desse campo nosso de atuação das políticas públicas, como que a gente vai ajudar assim, a disseminar essa palavrinha tão importante, a esperança, globalizar a esperança, nesse tempo tão difícil. Então, quando a gente vai, assim, com esse olhar também, assim, de levar, de semear a esperança, de levar a esperança às pessoas, quer dizer, esse também tem que ser para nós sempre um indicativo na elaboração, na execução, enfim, na defesa das políticas públicas, né? Então, esse é outro ponto que eu queria chamar a atenção, né? Então, o Papa fala ele diz assim, de globalizar a esperança, mas também nós temos que ajudar, a partir das políticas públicas, a gente precisa ajudar a promover as esperanças, né? Promover as esperanças. E, por fim, o quinto ponto, que está dentro do mesmo rol aí, é a gente ter clareza da verdadeira inclusão que a gente precisa ajudar a construir através das políticas públicas, né? Então, como que a gente colabora para isso, né? Então, que efetivamente as políticas públicas elas promovam isso, né? Que ela seja destinada, chegue até lá e promova a inclusão, promova a transformação na vida das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social, né? O que a gente presencia às vezes é que não chega lá, né? Ela fica no meio do caminho, pega outro caminho, outra rota, assim por diante, né? Então, eu diria assim, nesse campo nosso do comprometimento, da responsabilidade, voltando aqui, né? Da responsabilidade que eu tenho pelo outro, quer dizer, eu tenho que exatamente lutar, né, para que haja a verdadeira inclusão, né? Então, de nós cuidarmos, né, do bem de todas as pessoas, de todos os cidadãos. E o último ponto que eu queria chamar a atenção é o campo da honestidade, né? O campo da honestidade. Essa palavrinha também é importante para nós hoje, né? Não é assim? Então, assim, como que a gente, assim, como que nós vamos no nosso trabalho, do mais simples ao mais complexo, como nós vamos ser honestos? Honestos conosco, honestos com o outro, né, diante da responsabilidade que eu tenho, mas também, vamos dizer assim, no campo da atuação dos conselhos, a honestidade exatamente na aplicação dos recursos, né? Então, acho que, mas eu diria assim, um olhar para nós enquanto cristãos é exatamente isso. Quer dizer, como que nós, no nosso trabalho, como é que nós vamos produzir o fruto da honestidade? Então, sermos honestos, né? Coerentes, em outras palavras, com a nossa missão, coerentes, assim, com o Evangelho, mas coerentes também com o outro, né? Coerentes com o pobre, né? E, por fim, diz assim, que tudo que a gente faz não é para glória pessoal, né? Não é para ser exaltado, não é para receber o prêmio, mas exatamente tudo que a gente faz é serviço.
Domingo passado, que era aquela parábola do sal e luz, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, o sal ele é serviço, né? A luz também é serviço. Nós não podemos olhar diretamente para ela, né? Se nós vamos olhar diretamente para ela, ela vai nos cegar, não é assim? Mas é exatamente para nos apontar. Então, da mesma forma, o nosso trabalho é sermos no mundo hoje sal e luz, quer dizer, é sermos serviço, que ajuda a promover o bem comum. Né? Então, nesse contexto que a gente vive, difícil, nesse cenário difícil que a gente vive da retirada de direitos, de criminalizações, assim por diante, como que assim, a gente busca exatamente promover o bem comum das pessoas, né? Em todos os campos, todas as áreas, né? Da saúde, da educação, da segurança, enfim. Eu acho que isso é fundamental, né? Ter clareza de que, assim, que o meu trabalho é em vista disso, né? Do bem comum. Então, eu gostaria de fechar mais ou menos a minha fala, ainda faltam uns 15 minutos, mas se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, fico muito à vontade. Sim, eu acho que, só para concluir, eu acho que, assim, nesse campo ainda da participação, veja que o Papa Francisco ele fez para nós esse desafio de instituir no último domingo do tempo comum, né? Aqui talvez seja também um campo de ação para a gente. Eu sei que ainda é muito embrionário, né? São 2 anos, vamos para o 3º ano agora, 4º, aliás, né? 4º ano. A gente sabe que sempre do interno da igreja até assim, a locomotiva entrar em movimento demora um pouco, mas eu diria exatamente isso. Como que a gente transforma essa chamada que o Papa faz para nós, para a gente, eu diria assim, para a gente gerar conscientização, para a gente gerar compromisso no cuidado com os pobres. Então, não só transformar a data em si, né? Procurar fazermos eventos. Mas, assim, como que essa chamada que o Papa dá para a gente, do cuidado, assim, estabelecer que um dia dedicado aos pobres, quer dizer, seja exatamente a opção da igreja, efetivamente, pelos pobres. Todos os dias. Todos os dias. Então, que isso seja para nós um mote, para trabalharmos todos os dias. Né, na defesa daquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E o último ponto, então, que eu queria chamar a atenção, que eram os dois, é exatamente isso. Bom, se eu falava há pouco, mostrei rapidamente aqui assim, essa relevância social nossa da igreja, a partir das obras e das pastorais, é isso. Como que também, lá onde que eu trabalho, como é que eu assim, ajudo a fortalecer ainda mais essa ação. Promover ainda mais as obras sociais, promover e fortalecer ainda mais as pastorais sociais. Mas, eu sempre gosto de chamar assim, é um tripézinho que a gente precisa trabalhar. Um tripézinho. Qual é que é o tripé? O tripé é exatamente isso. Então, isso vale para tudo, nesse campo social. Como que a gente trabalha, então? Sim, a gente precisa promover assistência, aquela situação, assim, aquele trabalho, aquele socorro imediato, mas como que através do nosso trabalho, da nossa articulação, da nossa capilaridade, eu diria o segundo tripé nosso é o quê? É como é que a gente promove, assim, a promoção humana. É como que as pessoas que chegam até nós, as pessoas que nós temos contatos, que estão nessa situação de vulnerabilidade, como que a gente ajuda, primeira, assim, que ela se sinta sujeita, se sinta pessoa. Porque às vezes as pessoas que nós encontramos, elas estão em tal situação que elas já não se enxergam, nem se sentem, nem se enxergam mais como ser humano, de tão fragilizadas que elas estão.
Então, outro trabalho, além de dar o socorro imediato, a gente assim, eu chamo assim, o segundo ponto, o segundo do tripé, como que a gente vai ajudar na promoção? Assim, seria como que restabelecer a dignidade dela se sentir pessoa. E nós temos, as nossas organizações, nós temos essa capacidade. E o terceiro ponto, então, do tripé é exatamente isso. É como que nós, lembrando aqui, nós não somos ONG, nós não somos um movimento social, nós somos a igreja. Com essa sua diversidade. Então, como que nós, com aquilo que é próprio nosso da igreja, com o nosso trabalho, com a nossa missão, à luz do Evangelho, junto, então, com outras organizações, sejam sindicatos, sejam movimentos, enfim, como que nós vamos ajudar a transformar a sociedade? Quando a gente fala da ação social da igreja, a gente sempre tem que pensar nesse tripé. Não é só assistência, não é só promoção e não é só transformação. É os três juntos. É o processo que tem que ser feito. Tá? Então, eu diria assim que o nosso trabalho também é isso. A gente tem que pensar, ele é válido, esse tripé, em todo o nosso trabalho. Inclusive, quando a gente vai estar num conselho de políticas públicas, e quando lá é discutido um orçamento, é discutido algumas prioridades, eu diria assim, nós teríamos que ajudar as pessoas que estão ali a pensar esse processo, daquilo que é assistir, aquilo que é ajudar a promover e aquilo que é ajudar a transformar. São esses três elementos que são muito importantes para o nosso campo de trabalho e a nossa ação. Tá de bom tamanho?